Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. A leitura de hoje será realizada na energia da querida avó cigana. E hoje temos duas opções. Opção número 1, a florzinha cor-de-rosa. E opção número 2, o relógio cor-de-rosa. Eu acho que já deu para perceber que hoje está tudo rosa, né? Porque na leitura 1, na leitura 2, eu vou utilizar aqui o baralho da voz cigana, que é cor-de-rosa, e também vou abrir aqui um baralho cigano com temática de flor de cerejeira, que também tem bastante cor rosa nas cartas. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. E se caso você assistir a leitura e não gostar, devolve para o universo, não precisa ficar nervoso nem estressada comigo. Às vezes acontece de a gente assistir uma leitura e ela não ser muito adequada para a nossa situação de vida. É normal, ainda mais em se tratando de uma leitura coletiva. Belezinha? Então, esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, da florzinha cor-de-rosa, deixar aqui no cantinho, e vamos começar trabalhando aqui com o baralho da voz cigana. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Começando a semana, né, gente? Se por acaso a minha voz falhar um pouquinho, me perdoem, tá? Tem vezes que o negócio enrosca. Mas eu tô bem, gente. No geral, estou muito bem. Então vamos lá. Opa, sobe todo o pulsando. Opa, voou. Será que tem uma fofoca aí que a voz cigana quer trazer urgente aí para vocês? Vamos ver aqui. O que ela fala a respeito dos próximos dias, os próximos acontecimentos. Revela a voz cigana. Nossa, já começamos com o dragão. Mas vamos abrir aqui outras cartas para entender, né? O que ela quer dizer com isso. Agrade, moça com flores, cadeira, pombal. Bem, primeira mensagem da voz cigana aqui, tá? Para aqueles ou aquelas que estão sentindo a vida um pouco presa ou um pouco parada demais, que vocês já estão até cansados, até sentaram ou deitaram de tanto assim que estão esperando alguma coisa acontecer e nada acontece, parece que tudo está enrolando. A voz cigana fala: essa paradez vai ficar para trás. Vai acontecer algo aqui um tanto quanto inesperado. É um evento aqui, para alguns vai ser até no susto, tá bom? Mas vai acontecer aqui para que você consiga colocar em movimento algo que é do seu interesse, tá? Alguns aqui poderão receber algum tipo de informação ou comunicação que será muito importante para que as coisas comecem a se movimentar na sua vida. Voz Cigana também traz um alerta aqui, tá? Muito cuidado com as fofocas, tá bom? Nos próximos dias. Por quê? Porque tem gente aí que tá com invejinha de você, tá? Quando eu falo invejinha, não é que a pessoa vai querer te fazer mal, mas assim, a pessoa não tá contente com ela mesma, vai querer arranjar defeito nos outros, e aí você pode ser o alvo, tá bom? Não sinto que seja algo tão, assim, pesado que a pessoa vai falar, mas pode sim comentar, tipo, ai, não gostei da roupa da fulana, ai, eu não gostei do perfume do fulano, sabe? É uma coisinha boba. Mas são fofoquinhas que, se caso chegarem até você, você pode ficar um pouco chateado ou chateada. Bem, a voz cigana também está falando que muitas pessoas estão entrando num período aqui de crescimento,
um período aqui de novidades, novas parcerias também, tá? Então é para aqueles ou aquelas que a vida está um pouco mais parada ou que estão esperando alguma coisa acontecer, Vó Cigana fala, tá chegando coisa boa sim, tá? No entanto, ela também fala que para algumas pessoas, alguns cortes serão necessários. Que sentido aqui o corte, Má? Pode ser corte de algumas pessoas invejosas, algumas pessoas que não fazem bem para você, ou pessoas que acabam te sobrecarregando com os problemas delas, entendeu? Então, assim, para algumas pessoas, lembrem-se que é uma leitura coletiva, ou seja, então não é para todo mundo essa mensagem, mas para algumas pessoas serão aqui muito importantes alguns cortes, como eu disse, podem ser cortes de pessoas ou então cortes de alguns comportamentos seus, tá? Por exemplo, algumas pessoas que têm aqui um pensamento muito pessimista ou um comportamento de autossabotagem ou algum comportamento que você sabe que te faz mal, né? Algum excesso que você comete, que você no fundo sabe que não é legal para o seu organismo, para o seu mental ou para o seu bem-estar em geral. Então a Vó Cigana está falando aqui, ó, se possível, corte essas coisas que você já sabe que não te fazem bem, para que quando você entrar nessa nova fase da sua vida, você esteja se sentindo melhor, tá bom? Porque algumas pessoas já perceberam essa dificuldade de se desfazer de certas pessoas ou certas situações e acabam então ficando preso numa energia aqui que não te faz bem, tá? Digo mais, algumas pessoas que se casaram aqui não faz muito tempo, né? Podem sim serem presenteadas, não é? Com criancinhas chegando na família, tá bom? Você pode me dizer, mas eu não casei nem nada, já sou casada há muito tempo, mas tenho sobrinha que casou ou um filho que casou recentemente. Então, você pode sim ter a chegada de criancinhas na sua família. Vó Cigana também fala aqui, né? Ela já falou para alguns cuidado com as fofocas e ela também está trazendo um alerta com cuidado com a comunicação em geral. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa, né, e tem a comunicação via e-mail, né, ou tem reuniões com mais pessoas, muito cuidado com a maneira com que você se expressa, ou então cuidado com a comunicação de outra pessoa. Por quê? Porque isso pode gerar algum tipo de desentendimento, tá? Às vezes você quer ser apenas objetiva ou apenas direto na sua mensagem. Só que isso pode soar para alguns, né, ao seu entorno, como uma postura mais agressiva ou uma postura mais combativa. Então, por isso que a Vó Cigana está falando que para os próximos dias, se houver aqui interação com mais pessoas, especialmente no campo profissional e no campo familiar também, tome um pouco mais de cuidado com a maneira como você se expressa. E se caso alguém te der uma resposta atravessada ou falar alguma coisa que você fica, nossa, mas por que, que a pessoa está falando desse jeito? Não leve para o lado pessoal. É só a pessoa que não soube se expressar muito bem, tá? Eu vejo aqui que a Vó Cigana está falando que os próximos dias será muito importante que você cultive mais a sua sabedoria, a sua paciência, tá? Algumas situações vão mudar na sua vida e isso vai acontecer de uma maneira um pouco mais tranquila se você souber controlar aqui a sua ansiedade. Vejo aqui que para quem está passando por uma situação um pouquinho mais complicada na vida, que está precisando de ajuda, você vai encontrar sim uma pessoa que vai te ajudar ou te defender, tá? E eu vejo que é uma pessoa muito sincera. Para alguns aqui é uma pessoa encarnada e para outros aqui pode ser um mentor espiritual seu, de uma energia mais masculina, que está aqui se movimentando no plano espiritual para te ajudar em alguma situação em que você está, às vezes, com uma energia mais emperrada, sabe? Quando a coisa não acontece, ou você está enfrentando algum tipo de situação que você não vê muita saída. Então, assim, você pode estar enfrentando muitos problemas no trabalho e não sabe como
se desfazer desse excesso de trabalho, ou está tendo muita discussão na família e você não sabe assim como que colocar ordem de novo dentro da casa, sabe? Então eu vejo que alguém aqui vai te ajudar ou vai te defender nessa situação. Como eu disse, pode ser uma pessoa encarnada assim, como também pode ser um mentor espiritual seu. Para aqueles ou aquelas que estão enfrentando aqui algumas batalhas na vida, ou você está passando por algum tipo de escassez, ou você está enfrentando aqui alguns conflitos, pelo que eu estou vendo aqui nas cartas, a voz cigana fala que a sua vida vai melhorar, tá? E esse período ruim que você está passando vai ser deixado para trás, tá bom? Um outro recadinho aqui da voz cigana é que depois de um período aqui mais paradinho, ou depois de um período aqui até com uma certa tristeza que você pode ter sentido nos últimos tempos, coisas novas vão surgir. Algumas pessoas estavam inclusive passando por dificuldade na criação, mas a criação aqui é relacionada à criatividade. Sabe aquele período que você às vezes precisa produzir algo, criar algo, escrever algo? Ou até se você for uma pessoa que trabalha, por exemplo, com artesanato, não vem ideias criativas, eu vejo que você logo logo vai começar a destravar essa energia e coisas novas vão surgir para você. Então, se por acaso você estiver passando por esse período e que isso obviamente pode te irritar um pouco, não se exaspere, seja gentil com você. É um período necessário para descanso também, tá bom? Então aproveite esse tempinho aí, já que não está conseguindo produzir tanto, descanse um pouquinho. Aproveite esse tempo para cuidar um pouco mais de você. Quando você estiver também com o organismo melhor, com a cabeça um pouco mais tranquila, você vai ver que as coisas começam a funcionar como eram antes, tá bom? Vejo aqui que vocês podem também receber nos próximos dias um tipo de elogio que talvez para você não soe tão bem assim. Sabe quando a pessoa faz um comentário que a pessoa acha que é bacana e você pode falar, nossa, que horror! Mas tá essa energia, tá bom? Não vão brigar com essa pessoa, porque assim, pelo que eu tô vendo, a pessoa não vai fazer por mal, é só uma inabilidade com as palavras, tá? Então, como eu disse, às vezes a pessoa quer te elogiar, mas ela acaba metendo os pés pelas mãos e soa um pouco até grosseiro pra você, tá bom? No fim você vai achar engraçado, na hora você pode ficar, nossa, credo, mas depois no tempinho você vai lembrar e vai dar risada, com certeza. Olha, eu vejo aqui também pelas cartas que muitas pessoas terão notícias muito agradáveis em relação a crianças, tá? Como eu disse aqui, alguns poderão ser surpreendidos com a chegada de uma criança na família. Então, assim, né, às vezes estão esperando o exame laboratorial, né, para ver se está gravidinha ou não. Então, podem ter essa surpresa. E outros aqui podem ter boas notícias das crianças em relação à escola. Então, se você tem alguma criança por perto, né, que frequenta a escola, você pode receber um bom comunicado em relação a isso, tá bom? Às vezes, uma festinha que vai ter na escolinha e você está sendo convidada, ou então em alguma atividade, né, que a criança desempenhou de uma maneira muito agradável, tá bom? Um pequeno grupo, tá? Como eu disse, é um pequeno grupo, é uma leitura coletiva, pode receber algum comunicado em relação à escola dessa criança, porque essa criança pode estar apresentando problemas no comportamento, tá bom? E aí o que acontece? Na hora você pode assustar um pouquinho, talvez até duvide que a criança tem esse tipo de comportamento, mas essa criança está apresentando um comportamento, às vezes brigando muito com um coleguinha, ou sendo aqui um pouco duro nas palavras com as outras pessoas, inclusive com os professores, tá? E aí, no caso, a avó cigana fala assim, para não brigar com essa criança, se possível, acolher, tá bom? Porque ela pode sim estar passando por algum tipo de situação que ela está mais confusa e por isso ela está aqui transferindo essa confusão para os coleguinhas ou para outras pessoas da escola, tá? E um outro recado aqui da voz cigana.
Se por acaso você acha que já passou da idade para encontrar aqui uma boa parceria romântica, independente se você é um homem ou uma mulher, e está achando que vai ficar para titio ou para titia, a avó cigana fala: olha, calma aí, tá? Você pode sim encontrar bons parceiros ou boas parceiras aí na sua vida. Às vezes o que falta um pouquinho, pelo que eu estou vendo, é melhorar sua comunicação. Às vezes pessoas aqui ficaram já tão desanimadas ou estão se colocando numa posição de que já passei da idade, acho que ninguém vai se interessar por mim, né? Ou se vê com alguns defeitos físicos que na verdade nem existem, são apenas características suas, e aí então podem se retrair mais ou não dar nem abertura para que pessoas cheguem por perto. Então a voz cigana fala: se caso você estiver sozinho ou sozinha e está numa situação ou numa idade que você acha que já passou do tempo, a voz cigana fala: não é bem assim, viu? Tem gente aí que pode estar tentando arrastar a asa para você e você não está nem percebendo. Inclusive, você pode se surpreender com pessoas mais novas que você, demonstrando interesse aí na sua direção, hein? Aí fica a seu critério, se você vai dar chance aí pro garotão ou pra garotona, aí é seu critério. Então, mas não pense que você já passou do ponto, que já está muito velhinho, muito velhinha, que não tá não. Tem gente querendo, tá bom? Então vamos abrir aqui agora um baralho cigano para vermos mais mensagens aqui da avó. As nuvens, a cegonha, cavaleiro, a árvore, a montanha. Que interessante, tá? Nos próximos dias, um grupo aqui vai receber alguma notícia em relação a parentesco, tá? E muitos aqui, a notícia será a respeito de alguma dificuldade que um parente seu está enfrentando e que talvez você nem soubesse do que estava acontecendo e agora as coisas vão começar a clarear, você vai começar a entender o comportamento de algum parente seu, tá? Alguns aqui é questão de saúde, tá bom? E isso pode transformar a sua relação, inclusive com esse parente. Às vezes você não era tão próximo assim dessa pessoa, e depois de descobrir, né, que essa pessoa está passando por algum tipo de problema, talvez você fique mais presente ou se preocupe mais com essa pessoa, ou mude algum conceito que você tinha em relação a essa pessoa, tá bom? Bem, aqui a dona, ia falar dona Padilha, olha que doida. O que a avó cigana, o que a avó cigana está falando, que para os próximos dias, a, a chave das relações que você vai ter aí, né, de amizade profissional, parentesco, afetiva, a chave para a comunicação vai ser a gentileza. Então, lembra que a avó cigana falou aqui para vocês tomarem muito cuidado com a maneira como vocês se comunicam, que às vezes vocês estão apenas querendo ser mais diretos ou mais objetivas, e pode soar como uma agressividade ou como algo assim inconveniente. Então, a avó cigana está falando, olha, para os próximos dias, lembrem sempre que a chave de uma boa comunicação aqui é a gentileza, é tentar aqui, né, ser um pouco mais sutil, mais gentil nas palavras, por mais que às vezes você esteja querendo, né, pegar o pescocinho da pessoa, dar uma freada nesse impulso, tá bom? Para que você também não acabe criando problemas para você, inclusive no campo profissional, tá? Eu vejo aqui que vocês são pessoas muito amorosas, mas às vezes, né, no dia a dia, no corre-corre, até por uma questão de praticidade, a comunicação fica mais acelerada, só que pode sim dar vieses, né, dar aqui ruídos na comunicação e por consequência, desentendimentos. Então aqui, voz cigana fala, se possível, né, cultive uma comunicação mais gentil, mais amorosa. Ela não está pedindo para você ser falso, nem hipócrita com ninguém. Não quer conversar com a pessoa? Fica mais quietinho ou mais quietinha. Mas
né? Se for alguma pessoa que você gosta, trabalhe um pouco melhor a sua comunicação. Por quê? Porque isso aqui pode ser muito favorável para você no futuro. Entendeu? Uma comunicação inteligente e gentil, cordial, pode te abrir muitas portas. Pode aqui te levar a conhecer muitas pessoas interessantes para você, inclusive no campo profissional, tá? Por isso que a voz cigana está dando aqui esse alerta. É a famosa ideia: use as palavras a seu favor, conquiste as pessoas com as suas palavras. Mais uma vez, ela não está falando para você ser falsa, nem para que você seja hipócrita. Mas use a sua inteligência. É possível falar a mesma coisa de diversas formas. Escolha a forma mais cativante para se comunicar. Entendeu, gente? É uma questão de estratégia de vida. Isso pode te ajudar, inclusive, a superar alguns obstáculos que você vem enfrentando. E esses obstáculos podem ser aqui de N setores. Às vezes, por exemplo, você está aqui precisando de uma consulta médica, né? E tá aquela fila, não tá achando horário. Às vezes, com um jeitinho, conversando muito bem com a secretária, que está acostumada, né? Às vezes a secretária ou o secretário está acostumado com todo mundo reclamando. Às vezes você, com o seu jeitinho, com uma tranquilidade, numa maneira mais sagaz de conversar, você consegue uma brecha. Entendeu, gente? Lógico, isso daqui não é passar por cima de ninguém, mas é usar as palavras a seu favor. Não estou falando aqui para você puxar o saco, né, do seu chefe para tirar algum benefício. Não, mas cultivar uma boa convivência com as pessoas, um bom relacionamento aqui com as pessoas, tá bom? Isso aqui é muito importante. É uma questão de sobrevivência, especialmente no mundo doido que a gente vive, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas aqui foram as informações que a Vox Cigana quis passar para vocês para os próximos dias. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do reloginho, deixar aqui no cantinho e vamos começar aqui a trabalhar com o baralho da voz cigana. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Começo de semana, né, gente? Vamos ver aqui quais são as novidades que a voz cigana traz para você em relação aos próximos dias. Lembrando, é uma leitura coletiva, então o que não fizer sentido para você, o que não ressoar, desconsidere. Se não gostar da mensagem, devolve para o universo. Fala, universo, não quero não. Beijo, tchau. Não precisa ficar aborrecido nem aborrecida comigo, até porque é uma leitura coletiva, né, gente? Então são muitas energias e eu preciso então trazer o máximo de informações possíveis, tá? Começamos aqui com os ovos, o envelope, a lua, cavaleiro, homem com cavalo malhado, criança. Bem, gente, a primeira mensagem aqui da voz cigana é se por acaso, né, nos próximos dias, ou se até uns dias antes aqui dessa leitura, você andou saindo com alguém aí, muito cuidado, tá? Porque a fertilidade está em alta, tá bom? Então, assim, lógico, se você tiver alguma relação íntima com alguém, use aí preservativo, métodos. Opa! Engasguei, desculpa. Métodos contraceptivos. Por quê? Porque a fertilidade está alta. Então, se você não quiser aqui conceber uma criancinha, né, nesse meio tempo, então tome muito cuidado, tá bom? E uma outra coisa que a avó cigana está falando para vocês tomarem um pouco mais de cuidado
com algum tipo de convite que você vai receber nos próximos dias, tá? Especialmente se existir alguma possibilidade de um envolvimento íntimo entre você e essa pessoa. Ela não me diz exatamente o que está acontecendo, mas não, a energia não está legal. Então ela está falando, tome um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Talvez essa pessoa que vai te fazer aí esse convite, independente da idade que ela possua, ela pode ser uma pessoa muito imatura e pode então apresentar comportamentos que não vão te agradar muito. Por isso que ela está falando, tome muito cuidado com os convites que você irá receber nos próximos dias, tá? Avalie muito bem se vale realmente a pena sair com essa pessoa, tá bom? A próxima mensagem da voz cigana é a seguinte. Ela está pedindo aqui para que muitos, nos próximos movimentos que fizerem aí na sua vida, especialmente se você está projetando algum tipo de ascensão profissional ou aqui algum destaque que você queira ganhar, a voz cigana está falando, não haja por impulso, haja mais com sabedoria, tenha um pouco mais de paciência com algumas pessoas, tá bom? Um pouco mais de paciência com pessoas muito imaturas ou mais novas que você, e alguns precisarão ter um pouco mais de paciência com pessoas mais velhas que você. Tá? Eu sei que não é fácil, tem hora que a gente perde a paciência, mas se possível, não exploda perto dessa pessoa. Evite, se está nervoso, se está nervosa, vai para um outro lugar, vai para um cantinho, se tranca no quarto, fala, eu preciso de um tempo. Mas tome muito cuidado, tá bom? Então a voz cigana está pedindo aqui para que você tenha um pouquinho mais de paciência e use mais a sua sabedoria para lidar com algumas pessoas que você pode considerar um pouco mais difíceis, tá? E a voz cigana também está falando que algumas pessoas que passaram por um período aqui bem complicado na vida, algumas entraram aqui em depressão, ficaram muito tristes por algum tipo de evento aí que aconteceu, e aí esse evento pode ter ocorrido em qualquer setor da sua vida, e foi difícil ou está sendo difícil para você sair dessa situação. A voz cigana falou: você vai receber ajuda. Ou é a ajuda de alguém que está encarnado, que vai te estender a mão para que você saia dessa situação, ou então, se você já saiu dessa tristeza, desse sentimento pesado, essa pessoa vai te ajudar a dar mais movimento para a sua vida, tá? Se no caso não for uma pessoa encarnada, é uma entidade, alguém do plano espiritual que vai tentar te ajudar. Como assim? Ela vai ter essa entidade, esse ser espiritual aqui de luz, vai tentar te guiar para caminhos melhores na sua vida. Inclusive, vai te ajudar a enxergar novas oportunidades para que você saia dessa situação complicada que você se viu por alguns tempos, tá bom? Bom, a primeira mensagem aqui da voz cigana com essa linha de cartas é para aquelas pessoas que desejam se separar de alguém e podem estar encontrando aqui alguma dificuldade, tá? A voz cigana fala, olha, você vai conseguir. Se esse é o seu desejo, você vai conseguir, tá bom? Porque tem algumas pessoas que não estão vendo a oportunidade ou não estão vendo aqui um pretexto ou uma saída mesmo para se afastar de alguém. E essa pessoa aí que você quer se afastar pode estar insistindo nesse vínculo, insistindo nessa relação. Então a voz cigana fala: você vai conseguir. Tá? Você vai conseguir sair dessa prisão, você vai conseguir cortar esse vínculo. Talvez dê um pouquinho de trabalho? Sim, mas você vai conseguir. Você vai receber algum tipo de informação ou vai ter algum tipo de ideia que vai te ajudar a fazer esse movimento, tá?
A voz cigana também está falando se por acaso você tem um relacionamento e percebeu que de repente o relacionamento começou a mudar, você está até suspeitando que tenha um terceiro elemento na história, você não está gostando muito, a voz cigana fala, olha, é uma leitura coletiva, tá? Não é para todo mundo essa energia, mas para algumas pessoas que estão aqui, que já têm um relacionamento e perceberam que de repente o negócio mudou, que a pessoa com quem você se relaciona tá estranha, saiba que tem uma energia muito ruim perto dessa pessoa. Alguns aqui estão, inclusive, sendo obsidiados, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque existe sim um outro elemento que às vezes está pensando muito no seu parceiro ou na sua parceira, ou em você, no caso, né? Que pode estar sendo obsediada ou obsediado. Ou então tem pessoas que estão fazendo aí a simpatia ou alguma coisa para conquistar o seu parceiro ou a sua parceira, ou então conquistar você, e aí isso estremece a sua relação com a pessoa com quem você está no momento, entendeu? E a voz cigana fala, olha, existe assim uma energia muito ruim, por isso que o relacionamento estremeceu tanto. Até então parecia que estava tudo bem, de repente tudo mudou, ou você ficou muito estranho, estranha, ou o outro lado ficou muito estranho, vocês não estão se entendendo mais, e aí, então, a voz cigana fala: essa energia que está prendendo vocês aí numa situação negativa vai ser cortada. Se possível, peça ajuda também para a espiritualidade. No caso aqui, a espiritualidade pode ser seus mentores, podem ser os guardiões, pode aqui ser seu anjo da guarda, pode ser seu santo de devoção, enfim, uma espiritualidade, uma divindade, que seja, que você acredita. Se você fala que não acredita em nada, mas acredita no universo, enfim, ou num parente que já faleceu, faça aí as suas orações e peça ajuda e proteção, tá? Para que a espiritualidade também consiga te ajudar, tá bom? Se por acaso você frequenta algum centro religioso, um centro espiritualista, peça ajuda para eles também, tá? Vai ser bom. Agora, vamos ver aqui outras mensagens da voz cigana. Olha, gente, muitas pessoas poderão se deparar com novas parcerias, tá? Quando eu falo parceria aqui, pode ser tanto no campo afetivo como parcerias no trabalho ou amizades, tá bom? Tem coisa nova chegando aí para você. Uma outra mensagem aqui da voz cigana é que muitos que estão assistindo aqui essa leitura vão receber um contato, um sinal, ou às vezes em sonho, né? Pode receber aqui uma informação do seu mentor espiritual, tá bom? E algumas pessoas vão pressentir o falecimento de alguém. Tá? Não se assustem. Alguns aqui vão receber, inclusive, essa notícia do falecimento da própria pessoa que faleceu. Mas vai ser um pressentimento que você vai ter, e aí depois de um tempo você vai ficar sabendo, né, que essa pessoa faleceu, às vezes naquela hora que você teve esse pressentimento, entendeu? Não é para todo mundo, é uma leitura coletiva, mas algumas pessoas vão sim pressentir aqui o falecimento de alguém. Outros, como eu disse, receberão um sinal, um comunicado do seu mentor espiritual. Alguns aqui estão sendo convidados também a estreitar os laços com os seus mentores espirituais, tá? Alguns aqui podem estar passando por algumas situações que às vezes se sentem um pouco mais tristes, um pouco mais cansadas, não sabem muito bem o motivo, não é problema orgânico, não é problema psíquico. E aí então a voz cigana fala, olha, vai ser muito bom se você conseguir se conectar novamente com os seus mentores espirituais, com a espiritualidade. Tem gente aqui que gostava muito de Preto Velho, não é? E aí pode ter perdido um pouco a comunicação com eles. Volte a conversar com eles, sem aquele sentimento de obrigação, mas volte a conversar, peça bênção, se era alguma coisa que você gostava, ou se você está sentindo falta de frequentar aí algum terreiro para tomar um passe aí com o Preto Velho, ou com outras entidades, né, os caboclos, e que seja. Mas, como a voz cigana está falando, seria muito interessante se você pudesse estreitar aqui
os laços com os seus mentores espirituais. Se você disser, Marcela, mas eu não gosto dessas entidades da Umbanda, não tem problema. Aqui pode ser então um convite para você frequentar mais a missa, o culto, ou aqui um encontro espiritualista, ou se você gosta, né, de uma linha mais bruxesca, fazer aqui algum ritual, às vezes na lua cheia, também vai ser interessante. É retomar a magia, né, retomar aqui o encanto na sua vida, tá bom? Vocês acho que me entenderam. Uma pessoa aqui de uma energia mais masculina que não está muito bem, alguns aqui podem estar depressivos ou passando por muitos problemas, a voz cigana fala que essa pessoa tem uma tendência a melhorar. Se no caso for uma pessoa de uma energia masculina que está te causando algum tipo de transtorno, a voz cigana afirma que essa pessoa vai ser cortada da sua vida, ou seja, ela vai ser afastada, tá bom? Para aqueles ou aquelas que têm, às vezes, filhos, né, ou pessoas próximas, mais jovens que você, que às vezes estão com alguma dificuldade, às vezes não estão passando aqui numa prova, ou estão com uma dificuldade de encontrar emprego, ou então estão, né, tem uma ou duas pessoas que tem alguém próximo que está aqui encarcerado mesmo. A voz cigana, olha, as coisas tendem a melhorar para essa pessoa, tá bom? Essa pessoa mais jovem aí que está próxima a você, tá certo? Então, a voz cigana fala que as coisas tendem sim a melhorar. Agora vamos ver aqui com o baralho cigano mais mensagens da querida voz cigana. E minha voz já está começando a acabar. Caixão, a casa, o jardim, o caminhos e o cachorro. Bem, a primeira mensagem aqui da voz cigana é que algumas pessoas, sim, ficarão sabendo do falecimento de alguém. E aí você pode reencontrar pessoas do seu passado devido ao falecimento dessa pessoa, tá bom? Então, assim, às vezes é um parente que já está bem velhinho ou está muito doente, que falece, aí você vai, né, no velório ou vai entrar em contato com pessoas relacionadas a essa pessoa que faleceu, então você terá a oportunidade de retomar o contato com pessoas do seu passado, né, que às vezes você também não estava tendo muito proximidade, tá bom? Para outros aqui, a mensagem da voz cigana é que acontecerão mudanças na sua vida, tá? Coisas aqui que farão com que você mude a rota, ou então você muda o grupo de amizade, ou você muda aqui o emprego. Eu vejo aqui que é uma situação até positiva, mas serão necessários aqui algumas perdas, né? Perdas no bom sentido, né? De deixar para trás coisas que até então faziam parte aí do seu cotidiano, de algum hábito seu, algumas pessoas que eram do seu círculo de amizade ou de trabalho ou parentesco que vão ficar então um pouco mais distantes de você, tá bom? A voz cigana também fala que algumas pessoas, obviamente uma leitura coletiva, não é para todo mundo, mas algumas pessoas poderão aqui encontrar algum bichinho para adotar. Às vezes no meio do caminho você está caminhando, no meio do caminho tinha um bichinho no meio do caminho. Parafraseando aqui o Drummond, né? Acho que agora o Drummond se remexeu no túmulo neste momento. Mas assim, vocês podem encontrar um bichinho e acabar adotando, tá bom? A cigana fala aqui que algumas pessoas, daqui é um grupo bem específico, tá? Algumas pessoas estão passando aqui por um processo de ascensão espiritual. Não sei se você é uma pessoa que busca, né, práticas espiritualistas, tá aqui num processo de, às vezes, de desenvolvimento mediúnico, está se dedicando a questões espirituais, e a voz cigana fala, olha, tem um grupo aqui muito específico que vai passar por essa mudança. Só que essa mudança também vai implicar em trabalhar muito as questões do ego.
Então nem sempre é fácil, algumas já estão em processo há um bom tempo, lidando com algumas questões do ego, lidando com algumas perdas, lidando aqui com alguns valores que estão caindo por terra, estão num processo de autoavaliação, de reflexão muito intensa. E aí a avó cigana fala que se caso você já está esse certo tempo aqui passando por esse processo, você já está atingindo aqui uma nova etapa no campo espiritual, mental, que seja, ou da sua alma, tá bom? E aí você vai conseguir galgar aqui novas etapas, novos estágios na sua espiritualidade, tá? Outras pessoas aqui encontrarão ou um estudo ou um lugar. Pode ser aqui uma empresa, pode ser algum lugar de conhecimento, tá? Me tá vivendo muito essa energia que vai despertar em você uma nova paixão. Quando eu falo paixão, não é necessariamente relacionada ao aspecto romântico, mas eu vejo aqui a busca de um conhecimento maior, ou então a busca de uma transformação. Então aqui, como eu disse, né, alguns poderão entrar aqui numa nova empresa, pode ser aqui numa instituição religiosa também, e não sei por que está me vendo muito forte a energia também de hospital. Então não sei se é um tratamento de saúde que você vai fazer, que vai ser muito transformador para você também, ou é uma oportunidade, né, que você está buscando numa grande instituição aqui de saúde e você consegue, entende? Então me vem muito essa energia aqui de hospital, de tratamento de saúde também. Não estou afirmando aqui que vai ter cura 100%, não faço isso, tá? Mas eu vejo aqui que, no caso, algumas pessoas conseguirão uma oportunidade de serem atendidas numa instituição grande de saúde. Tá bom? Ficou claro? Então tá bom, eu espero que sim. Algumas pessoas que estavam tentando aqui algo em relação a uma instituição muito grande, que deu muito trabalho, às vezes você teve que lidar com pessoas difíceis, né, nesse processo, às vezes os atendentes, ou então avaliadores, porque algumas pessoas estão aqui prestando alguma coisa, né, para uma instituição grande. E não está sendo fácil. Algumas pessoas foram reprovadas algumas vezes, outras aqui não conseguiram a aprovação de algo. Não sei se, por exemplo, a aprovação de um artigo, a aprovação de um trabalho, ou então não conseguiram algum documento numa instituição grande. Eu sei que tá difícil para vocês aqui conseguirem algo, até porque existem pessoas nesse local em questão que não colaboram muito. E eu vejo aqui que, no caso, vocês vão conseguir encontrar, sim, uma saída. Alguns vão conseguir aqui a aprovação que estão esperando, ou vocês conseguem algum tipo de informação que te conduz a uma outra forma para conseguir isso que você está querendo, entendeu? E eu vejo que a pessoa vai te fornecer essa informação, assim, porque a pessoa é de boa mesmo, é super legal, é diferente de outras pessoas com quem você já teve que lidar, que não eram tão amistosas assim. Tá bom? E uma última mensagem da avó cigana é o seguinte, né? Se você aqui está programando um passeio, uma saidinha aí, que não está muito acostumado a fazer, ou então se você é uma pessoa que gosta de fazer caminhadas, né? Às vezes num parque, vocês podem encontrar pessoas muito interessantes para conversar, tá? Alguns aqui encontrarão pessoas amigas, né, que poderão aqui fazer parcerias para fazer corrida, caminhada, ou encontrar aí uma pessoa boa para às vezes fazer um passeio, ir no shopping, dar uma saidinha. E também existe a energia aqui de que algumas paixões aí repentinas podem surgir nesses encontros, hein? Então, tome muito cuidado, que você pode aí ficar babando em cima de alguém do nada, numa saidinha despretensiosa ou numa caminhada aí que você não está esperando ver ninguém, você pode se deparar com alguém que vai mexer bastante aí com seus hormônios, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as informações que a avó cigana quis trazer para você
a respeito dos próximos dias. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura e uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada. Tchau, tchau.